Eu sou a doutora Ana, especialista em saúde masculina, nutrição, próstata, urologia e bem-estar integral na maturidade. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema íntimo, delicado, mas que carrega dentro dele algo muito maior do que se costuma dizer por aí: o cuidado com seu próprio corpo. E mais que isso, o cuidado com a sua paz. Você já se perguntou por que, em algumas noites, depois de se tocar, o sono simplesmente vai embora? Como se algo dentro de você tivesse despertado, em vez de relaxado. Ou talvez já tenha vivido o contrário. Uma noite de descanso profundo, quase infantil, depois de um momento de prazer silencioso e discreto consigo mesmo? Pois saiba, não é coincidência. E não, meu querido, isso não é um sinal de pecado, de fraqueza ou de vício. É, na verdade, uma conversa entre o seu corpo e o seu coração. Entre o que está no seu toque e o que está nos seus pensamentos. E talvez essa seja uma das conversas mais importantes da sua vida. Na semana passada, recebi no consultório o Sr. Roberto, um homem de 72 anos, aposentado, casado há mais de 4 décadas, que veio me procurar por algo que não conseguia mais ignorar. Noites mal dormidas, pressão oscilando e uma angústia que ele não conseguia explicar com palavras. Ele me olhou com vergonha nos olhos e disse: Doutora, eu nunca falei isso com ninguém, nem com minha esposa. Mas às vezes, quando ela já está dormindo, eu fico acordado, pensando, sentindo, e acabo me tocando. Só que depois, em vez de relaxar, fico agitado. O sono vai embora. E na manhã seguinte, minha pressão sobe. Será que tem algo errado comigo? Nesse momento, eu me aproximei com calma, coloquei a mão sobre a mesa, respirei junto com ele e respondi com o que acredito profundamente. Roberto, não tem nada de errado em desejar. O desejo depois dos 60 não é um problema, é um sinal de vida. O que pode estar te prejudicando não é o fato de se tocar, mas como e quando isso acontece. Ele suspirou aliviado, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. E ali começamos uma conversa transformadora. Sabe, meu amigo, esse tipo de relato é mais comum do que você imagina. Muitos homens na maturidade ainda carregam crenças antigas, culpas enraizadas e confusões entre o prazer e a doença, entre o que é natural e o que foi ensinado com medo e repressão. Mas eu estou aqui hoje para dizer, com toda a certeza da minha experiência, o prazer é parte da sua saúde. Sim, o corpo muda com o tempo. A sensibilidade pode diminuir, a ereção pode não ser tão firme como antes, e o tempo de resposta pode se alongar. Mas isso não é falha. É apenas o ritmo novo de um corpo que ainda pulsa, só que agora com mais silêncio, mais pausa, mais profundidade. O que pode sim causar um desequilíbrio é quando o ato íntimo vira uma descarga de ansiedade. Um impulso rápido, sem preparo, sem respiração. Como se o corpo estivesse tentando resolver uma angústia com velocidade, e não com escuta. E é aí que entra a ciência. Deixa eu te explicar com calma. Quando você se toca com ansiedade, com culpa ou com pressa, o seu corpo interpreta isso como estresse, mesmo que você nem perceba. Nesse tipo de situação, o cérebro libera uma quantidade maior de cortisol, o famoso hormônio do estresse. E o cortisol, meu amigo, é como um alarme interno. Ele pode aumentar sua frequência cardíaca, desregular sua pressão e até atrapalhar o funcionamento do seu sono. Sabe aquele sono leve, onde você acorda de madrugada com o coração disparado e a mente inquieta? Pode ter relação com isso. Por outro lado, quando o momento íntimo acontece com respeito ao seu tempo, com respiração profunda, com ausência de culpa e com um ambiente tranquilo, o corpo reage de forma completamente diferente. Nessas condições, você ativa a liberação de prolactina e serotonina, 2 hormônios essenciais para o relaxamento profundo e para a sensação de bem-estar. A prolactina, por exemplo, é um dos principais responsáveis por induzir o sono após o orgasmo. Ela ajuda a reduzir a tensão muscular, a regular os batimentos cardíacos e a induzir aquele estado de descanso profundo. É como se o seu corpo dissesse: agora posso descansar. Fui acolhido. Pense no seu corpo como um rádio antigo. Sabe aqueles com botão de sintonia? Quando você gira o botão devagar, com precisão, encontra a estação certa. A música soa clara, agradável, e você relaxa. Mas se gira com pressa, sem paciência, a estação fica fora de sintonia. A música vira ruído. E em vez de relaxar, você se irrita.
fica tenso, não dorme. O mesmo vale para o seu momento íntimo. Você já se sentiu assim? Já acordou no meio da madrugada com o coração acelerado depois de se tocar? Ou sentiu culpa, como se tivesse feito algo errado, mesmo sem ninguém ter te julgado? Ou, ao contrário, já viveu aquele momento de carinho consigo mesmo, com calma, e dormiu feito um menino, com o corpo solto e a mente em paz? Se alguma dessas situações te tocou, saiba, você não está sozinho. Milhares de homens com mais de 60 vivem essa mesma dúvida. E o que eles mais precisam não é de julgamento. É de compreensão, informação e liberdade. Não se trata de dizer o que é certo ou errado. Cada história é única. Cada corpo é único. E cada desejo também. O que quero te mostrar aqui é que o conhecimento pode te libertar da culpa. Que o seu corpo não precisa ser silenciado. Ele precisa ser escutado. Por isso, se você sente que algo mudou na sua relação com o prazer, se percebe que o sono piora após certos momentos, ou se sua pressão oscila e você não sabe por quê, talvez o seu corpo esteja apenas tentando te ensinar a mudar a forma, não o conteúdo. E eu estarei aqui para caminhar com você nessa nova escuta. Antes de encerrarmos essa primeira conversa, quero te fazer um convite muito especial. Compartilhe comigo nos comentários a sua idade e a sua cidade. Eu quero saber quem está comigo aqui nesta jornada de saúde sem tabu. Quem são os homens que, como o Sr. Roberto, decidiram olhar para dentro sem vergonha? Quem está pronto para aprender sobre si mesmo com leveza e dignidade? Se você se sentiu acolhido por essa conversa, se alguma parte dessa história te lembrou de você, se você quer continuar aprendendo sobre como se reconectar com seu corpo, fique comigo. Meu querido, que bom que você seguiu comigo até aqui. Na nossa última conversa, falamos sobre o caso do Sr. Roberto, de 72 anos, que vinha enfrentando noites mal dormidas e picos de pressão após se tocar durante a madrugada. Conversamos sobre como o corpo, com o passar dos anos, precisa de mais escuta, mais respeito ao ritmo, e como o prazer pode ser, sim, um caminho de saúde, quando vivido com consciência. Hoje, eu quero aprofundar esse tema. Quero que você entenda, com clareza e sem medo, o que a ciência diz sobre a relação entre masturbação, próstata, sono e coração. E mais importante, quero que você se sinta em paz. Porque o cuidado com a sua intimidade não é pecado, não é vergonha, não é fraqueza. É uma forma profunda de gratidão pela vida. Vamos juntos. Comecemos pela próstata, esse pequeno órgão tão falado e tão mal compreendido. Você sabia que o ato de se masturbar de forma equilibrada pode ajudar a proteger a saúde da próstata? Pois é verdade. Estudos conduzidos por instituições como a Universidade de Harvard e publicados em revistas especializadas em urologia, como os da International Society of Sexual Medicine, demonstraram que homens que ejaculam com regularidade, dentro do seu próprio ritmo, sem compulsão, têm menor risco de desenvolver inflamações crônicas na próstata, como a prostatite. Por quê? Porque o processo de ejaculação ajuda a liberar secreções acumuladas nos dutos da próstata, melhorando o fluxo interno e diminuindo o risco de estagnação de fluidos, que, quando permanecem ali por muito tempo, podem favorecer a inflamação. É como uma nascente de água. Se ela flui, permanece limpa. Se fica parada, começa a criar limo, acúmulo e desregulação. Então, meu amigo, o toque íntimo equilibrado é mais que um alívio. É um cuidado. Agora, vamos falar do seu coração. Você já reparou como, em alguns momentos, o seu coração parece mais leve depois de um momento de prazer? Isso tem explicação. Durante a masturbação e o orgasmo, ocorre um fenômeno chamado vasodilatação. Ou seja, os vasos sanguíneos se expandem, facilitando a circulação do sangue. Isso ajuda momentaneamente a diminuir a pressão arterial e aliviar tensões musculares. Além disso, o corpo libera substâncias químicas extremamente benéficas, como endorfina, que é um analgésico natural do corpo e reduz a percepção de dor; serotonina, responsável pela sensação de bem-estar; ocitocina, conhecida como o hormônio do afeto, que reduz o estresse; e, como falamos antes, prolactina, que induz o sono e ajuda na regulação hormonal. No entanto, essa resposta hormonal só acontece de forma saudável quando o momento íntimo é vivido com respeito ao corpo. Se você se masturba com culpa, com pressa,
em uma posição desconfortável ou em um horário inadequado, o efeito pode ser o contrário. O corpo interpreta aquilo como uma resposta ao estresse e libera cortisol, o hormônio da tensão, que eleva a pressão, agita a mente e atrapalha o descanso. Mais uma vez, não é o ato em si, é a forma. Vamos conversar agora sobre o sono, essa joia da maturidade que tantos homens lutam para reconquistar. Durante a fase adulta, especialmente após os 60, o nosso organismo já começa a produzir menos melatonina, o hormônio que regula o sono profundo. Por isso, qualquer estímulo que cause agitação pode impactar negativamente sua noite. Mas, como vimos, quando o momento de prazer é vivido com calma, consciência corporal e respiração profunda, ele pode induzir a liberação de serotonina e prolactina, que são fundamentais para a transição do estado de alerta para o estado de repouso. É por isso que alguns homens me dizem: Doutora, eu durmo melhor depois de me tocar com carinho do que quando tomo um remédio para dormir. E eu acredito neles, porque o corpo tem sua própria farmácia. E quando usamos essa farmácia com sabedoria, o efeito é mais profundo e mais natural. Agora, meu amigo, preciso te alertar para alguns erros comuns que podem atrapalhar, mesmo quando a intenção é boa: a posição incorreta. Se você se masturba deitado de lado, com o abdômen comprimido, ou em uma posição que pressiona o períneo, pode gerar refluxo venoso, compressão de vasos ou até irritação prostática. Além disso, essa posição pode tensionar a lombar e afetar sua respiração, prejudicando a liberação dos hormônios que induzem o sono. O excesso. Se você está se tocando várias vezes ao dia ou todas as noites, mesmo sem desejo real, apenas para aliviar tensão emocional, pode estar entrando num ciclo de dependência química, porque o cérebro começa a buscar a descarga hormonal como fuga da realidade. E isso, com o tempo, pode causar insônia, irritabilidade e até queda da libido. A culpa silenciosa. Muitos homens me dizem: Doutora, eu me toco, mas depois me sinto envergonhado, como se tivesse feito algo errado. Essa culpa, mesmo que não seja consciente, ativa o sistema nervoso simpático, aquele ligado à luta e fuga, e inibe as substâncias do sono. É como tentar dormir depois de brigar com alguém. O corpo não consegue relaxar. Por isso, o segredo está no equilíbrio. Não existe certo ou errado. Existe aquilo que é adequado para o seu corpo, para a sua história, para o seu momento de vida. E aqui, eu quero abrir um espaço para algo que talvez você nunca tenha ouvido de uma médica. Vamos falar de espiritualidade. Muitos homens me dizem: Doutora, eu sou um homem de fé. Fui criado na igreja. Tenho receio de ofender a Deus com esse tipo de comportamento. E eu compreendo profundamente esse sentimento. Mas também digo, com o mesmo respeito, cuidar do seu corpo não é ofender a fé, é honrar o dom da vida. Se você acredita em Deus, então saiba: Ele te deu esse corpo, esse coração que pulsa, essa pele que sente, esse desejo que não morre com a idade, apenas se transforma. O prazer não é inimigo de Deus. O prazer é parte da vida que Ele nos deu. A saúde íntima também é gratidão e responsabilidade. É olhar para si mesmo e dizer: eu sou digno de cuidado, mesmo em silêncio, mesmo só. E porque cada homem é único, quero te contar agora 3 histórias curtas, de pacientes meus, com nomes trocados, claro, que representam o quanto esse tema é universal. 1. O viúvo. Seu Alberto, 78 anos, perdeu a esposa há 6 anos. Disse que nunca mais esteve com ninguém, mas em algumas noites sente saudade. Do toque, do afeto. Começou a se tocar com carinho, pensando nas memórias. E passou a dormir melhor. Não buscava pornografia, nem estímulo externo. Apenas reconexão com o que sentia. Disse assim: Doutora, não é sobre sexo. É sobre saudade do amor que eu vivi. E o corpo chora junto. 2. O homem de fé. Francisco, 69 anos, evangélico, casado, me procurou para entender por que sentia culpa depois de se tocar, mesmo sem trair, sem mentir. Disse que foi ensinado que prazer fora do casamento era pecado. Conversamos sobre consciência, sobre intenção, sobre pureza de coração, e ele me disse: Doutora, eu nunca tinha pensado que cuidar do meu corpo também podia ser um ato de fé. 3.
O solteiro discreto. Eduardo, 71 anos, nunca casou. Sempre foi discreto, um homem gay que viveu a juventude com medo do preconceito. Hoje, se permite pequenos momentos de carinho consigo mesmo. E me contou. Durante muitos anos, me toquei escondido até de mim mesmo. Hoje, faço isso como quem rega uma planta. Sem vergonha, com respeito. Cada um desses homens representa você, de alguma forma. Você que me ouve agora. Você que carrega dúvidas, medos ou apenas o desejo de entender o seu corpo com mais amor. Eu te digo, você está no caminho certo. O fato de estar aqui, buscando conhecimento, já é uma forma de cura. E para encerrar este nosso segundo momento, te deixo com uma pergunta. O que seria possível transformar na sua saúde se, em vez de culpa, você colocasse consciência nos seus momentos mais íntimos? Se quiser, me conte nos comentários como você vê essa relação com o seu corpo hoje. Você já sentiu algum desconforto físico ou emocional após se tocar? Ou já viveu momentos de paz, de reconciliação consigo mesmo? E claro, se ainda não comentou, escreva sua idade e cidade. Isso me ajuda a entender com quem estou falando. E ajuda você a perceber que não está sozinho. Se você chegou até aqui comigo, meu amigo, respira fundo. Você está dando um passo imenso em direção a algo que muitos homens da sua idade evitam. Conhecer seu corpo com respeito, consciência e dignidade. E se ninguém te disse isso hoje, parabéns. Porque cuidar da sua intimidade, da sua saúde e do seu bem-estar emocional não é fraqueza, é coragem. É uma forma silenciosa e poderosa de dizer: eu ainda estou aqui, eu ainda me importo comigo. Agora que você já entendeu o que acontece no seu corpo, da próstata ao coração, do sono ao cérebro, eu quero te entregar um guia prático. Algo que você pode aplicar já amanhã. Sem complicação, sem medo, sem vergonha. Vamos lá! Guia do sono e da pressão saudável. Masturbação com consciência 1. Qual o melhor horário para a masturbação? Essa pergunta me foi feita dezenas de vezes. E a resposta é: quando o corpo está calmo e o coração está tranquilo. Evite se tocar logo antes de deitar se você estiver ansioso, com pensamentos agitados ou com o coração acelerado. Nessas condições, a masturbação pode não gerar o relaxamento desejado. Ao contrário, pode estimular ainda mais o sistema nervoso simpático, dificultando o sono. Prefira momentos em que o corpo esteja sereno. Pode ser após um banho morno, durante a tarde ou mesmo à noite, mas apenas se você estiver emocionalmente em paz. A chave aqui é: se toque quando estiver pronto para descansar, não para fugir de algo. 2. Qual a postura mais segura para o corpo? A posição do corpo influencia diretamente nos efeitos do toque íntimo. Evite ficar deitado de lado, comprimindo o abdômen. Sentar-se curvado por longos minutos. Fazer força na região do períneo ou esfregar em superfícies duras. Essas posições podem dificultar a circulação, gerar compressão da próstata, tensão muscular e até refluxo venoso. Prefira deitar-se de costas, em uma posição confortável, com as pernas ligeiramente afastadas e os quadris soltos. Coloque uma toalha limpa sob você, respire fundo, relaxe o abdômen e leve o toque para um lugar de carinho, não de pressa. 3. Técnica de respiração profunda para reduzir o cortisol. Aqui vai um passo a passo simples que ensino para os meus pacientes que desejam se conectar mais com o corpo e diminuir os hormônios do estresse. Inspire profundamente pelo nariz em 4 segundos, expandindo o abdômen. Segure o ar por 2 segundos, apenas sentindo o ar presente no corpo. Expire pela boca lentamente em 6 segundos, soltando o ar como se soprasse um vidro. Repita esse ciclo por 3 a 5 minutos antes de começar qualquer toque. E, se possível, continue respirando assim durante o momento íntimo. Esse tipo de respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, o responsável pelo descanso, digestão e recuperação do corpo. É como sintonizar o rádio da mente na frequência do descanso. 4. Como reconhecer sinais de alerta? Você não precisa se assustar, mas sim observar. Alguns sinais que indicam que o momento íntimo pode estar prejudicando, em vez de ajudando, são taquicardia, batimentos muito acelerados após o toque, que demoram a regularizar. Sensação de aperto no peito,
falta de ar ou dor durante ou logo após, insônia recorrente, especialmente quando associada ao ato noturno, cansaço ao acordar, mesmo após dormir, alterações de humor ou culpa constante após o prazer. Se você apresenta algum desses sinais com frequência, é importante conversar com seu médico urologista ou cardiologista. E atenção especial se você tem doença cardíaca diagnosticada, tem diabetes descontrolado, está com disfunção erétil persistente, mesmo com estímulo adequado. Nestes casos, o acompanhamento profissional não é só necessário, é fundamental para que o prazer seja seguro e não um risco. Checklist prático para aplicar a partir de amanhã. Abaixo, um pequeno ritual que você pode incorporar no seu dia. Pode colar na parede do quarto, guardar no celular ou simplesmente ler toda manhã como um compromisso de carinho consigo mesmo. Pela manhã, hidrate-se com um copo de água natural logo ao acordar. Ajuda a ativar o metabolismo, a circulação e a função renal. Alongue braços, pernas, coluna e região pélvica. Um corpo que se estica é um corpo que respira melhor. Observe seu corpo no espelho. Note a cor da urina, a firmeza do abdômen, o humor da manhã. Isso é escuta. Durante o dia, tire 2 momentos de 3 minutos para respirar profundamente. Pode ser após o almoço e no fim da tarde. Ajuda a manter a mente em equilíbrio. Toque seu corpo com atenção ao se vestir ou tomar banho. Não é erotismo, é autocuidado. Evite estímulos excessivos, notícias ruins, imagens agressivas, excesso de telas. Eles geram cortisol e sabotam sua paz. À noite, reduza a luz da casa 1 hora antes de dormir. A escuridão leve ajuda o corpo a produzir melatonina. Evite se tocar com pressa, em resposta à tensão ou insônia. Se decidir se masturbar, que seja com respiração e calma. Encerre o dia agradecendo a fé, a vida, o corpo que ainda sente. Meu amigo, talvez você tenha passado por muita coisa até aqui. Talvez tenha vivido perdas, silêncios, doenças, abandonos. E talvez tenha olhado para o próprio corpo como um fardo, ou como algo que já não responde como antes. Mas deixa eu te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Você não está quebrado. Você não está velho demais. Seu corpo ainda é seu companheiro. Ele talvez esteja mais lento, mais delicado, mais silencioso. Mas ele ainda sente, ainda responde, ainda quer viver. O prazer não precisa ser culpa. Pode ser carinho por si mesmo. Pode ser o jeito que a alma encontra de dizer: eu me importo comigo, eu estou aqui, eu mereço sentir. Se você se sentiu acolhido por essa conversa, deixe aqui nos comentários sua idade e sua cidade, porque isso cria uma rede linda de homens maduros que se apoiam, mesmo em silêncio. Me conta, você já percebeu diferença no seu sono ou na sua pressão? Após um momento íntimo? Ou notou melhora quando respeitou o ritmo do corpo? E se puder, envie este vídeo para um amigo. Pode ser que ele esteja sofrendo em silêncio, carregando culpa, insônia ou medo de falar sobre isso com alguém. Você pode ser o canal de alívio na vida de outro homem. Para finalizar essa nossa jornada de 3 encontros, eu quero deixar algumas frases para que você leve com você. Guarde como sementes no bolso da alma. O prazer não é inimigo do seu sono. É o desajuste que precisa ser corrigido. Seu corpo não está te castigando, está te pedindo equilíbrio. Cuidar de si é o maior presente que você pode dar para os anos que ainda tem pela frente. A maturidade não é o fim do prazer. É o momento em que ele pode se tornar mais puro, mais sincero, mais cheio de sentido. Não pelo desempenho, mas pela presença, pelo respeito, pela paz. Se quiser continuar caminhando comigo, inscreva-se no canal. Aqui, a sua história tem valor, e o seu corpo tem voz. Até nosso próximo encontro.